Você já deve ter ouvido falar de esquizofrenia, que pessoas com isso ouvem vozes, pensam em coisas peculiares e são perigosas. Vamos falar sobre o que realmente entendemos hoje da esquizofrenia. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A esquizofrenia afeta cerca de 21 milhões de pessoas ao redor do mundo e pode ser um dos transtornos mais debilitantes. As dificuldades profissionais, sociais e afetivas levam muitas vezes a pessoa a se isolar ou ser abandonada pela família e amigos. Os principais sintomas da esquizofrenia são os delírios, as alucinações e o pensamento e fala desorganizada. Outros sintomas comuns são a pouca expressão emocional, verbal e agitação física ou completa falta de movimento, conhecido como catatonia. Mas pessoas com esse diagnóstico podem apresentar só alguns ou todos os sintomas em diferentes níveis de gravidade. Por isso, a mera presença de alguns sintomas não significa que alguém tem esquizofrenia, já que muitos critérios também são usados, como frequência, gravidade e duração de cada sintoma. Um mito sobre a esquizofrenia é que pessoas com esse diagnóstico são perigosas. Isso não é verdade. A maioria das pessoas com esse diagnóstico não são mais perigosas do que qualquer outra pessoa. Outro mito é que uma pessoa que ouviu vozes tem esquizofrenia. Como já falamos em outro vídeo, as alucinações são experiências que quase todas as pessoas tiveram ou terão em algum momento de suas vidas. Além disso, algumas drogas podem induzir alguém a vivenciar alucinações temporariamente. Alucinações são experiências perceptuais que alguém tem sem que haja um estímulo no ambiente que corresponda à sua percepção, como ver algo sem que haja nada ali. Ou seja, é uma percepção sem o estímulo externo. Elas podem ocorrer com qualquer fonte de sensações, ou seja, podem ser visuais, auditivas, táteis, olfativas, entre outras. Independente disso, uma alucinação não é a mesma coisa que interpretar incorretamente um estímulo do ambiente, mas sim, por exemplo, ouvir uma voz sem que um som de voz tenha sido realmente emitido no ambiente. O conteúdo das alucinações pode variar bastante, indo desde coisas inofensivas até ouvir vozes que sugerem ações. Mas ouvir uma voz não significa que a pessoa vai obedecê-la. Já os delírios são crenças irrealistas, rígidas e que a pessoa tem muita dificuldade de analisar de maneira crítica. Os delírios prejudicam muito a convivência social e a rotina da pessoa. O assunto da crença pode ser quase qualquer um, mas alguns dos temas mais comuns são os de desconfiança, perseguição, influência e grandeza. Uma pessoa com delírio pode acreditar que os seus órgãos internos foram tirados e trocados pelos de outra pessoa, mesmo que não existam marcas no seu corpo disso, que existem pessoas tramando algo para prejudicá-la, ou que outras pessoas podem ler sua mente se essa pessoa a olhar diretamente nos olhos. Muitas coisas podem levar alguém a desenvolver a esquizofrenia. Ela geralmente surge no início da fase adulta e fim da adolescência. A herança genética é um fator importante, já que uma pessoa que seja parente de primeiro grau ou irmão gêmeo de alguém com esquizofrenia tem uma chance maior do que a maioria das pessoas de também desenvolver o quadro. Muitos cientistas acreditam que os sintomas da esquizofrenia são, em parte, resultantes de um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro, especialmente do neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina é uma substância usada na comunicação entre neurônios, e o excesso de dopamina no cérebro pode se relacionar com alguns sintomas da esquizofrenia. Isso tanto é verdade que as medicações conhecidas como antipsicóticos conseguem reduzir alguns dos sintomas ao bloquear receptores de dopamina nos neurônios. Experiências estressantes podem desencadear o surgimento dos sintomas, assim como o consumo de algumas drogas. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que o consumo de maconha se relaciona com maiores chances de apresentar sintomas de esquizofrenia em pessoas que já possuem uma predisposição familiar ou de piorar alguns sintomas de quem já desenvolveu o quadro. É claro que muitas coisas estão envolvidas no surgimento dos sintomas, e a maioria das pessoas que consumir maconha não irá apresentar sintomas relacionados à esquizofrenia. Mas não é recomendável o uso de maconha e algumas outras drogas, como a ayahuasca, por parte de pessoas com histórico na família de casos de esquizofrenia. A esquizofrenia tem tratamento e pessoas com o diagnóstico podem superar muitas de suas dificuldades quando aderem ao tratamento. Ele pode envolver o uso de medicações, psicoterapia, intervenções com a família da pessoa, dentre outras coisas.
Nos ajude a desmistificar a esquizofrenia curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal.